Queridos, Mateus 6, capítulo 6 de Mateus, nós vamos ler dos versos 5 até o 14. Eu te dei a referência errada, viu, Gustavo? É Mateus 6, do 5 ao 14. Eu quero falar um pouco hoje sobre oração, gente, tá? Que é o pulmão da vida cristã. E essa é uma área que nós precisamos sempre conversar sobre ela, porque oração, a gente tem sempre a tendência a esfriar na oração. Nós passamos um dia ou outro, deixamos de meditar na palavra, deixamos muitas vezes de ter comunhão com a igreja, e geralmente quando o dia está corrido, o que a gente mais comumente negligencia é a nossa vida de oração. E nós não temos consciência do quanto a gente precisa e do quanto a gente depende da oração na nossa vida e no nosso dia a dia. Nós não temos o entendimento do quanto a oração é importante para a gente, tá? E o Senhor Jesus, nada como aprender a orar como Jesus Cristo, com Jesus Cristo. O maior mestre da oração, o gigante da oração nos ensina a orar. E aqui nós temos uma luz sobre como orar. Ainda hoje, apesar de todos os ensinos que nós temos nas Escrituras sobre oração, essa é uma das dúvidas que muita gente tem. Senhor, como orar? Porque não é só orar, precisa saber orar. Precisamos saber orações que chegam de fato ao trono de Deus. Diz assim a palavra de Deus: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Básico e simples assim. Lá em Lucas 11, que é um texto paralelo desse aqui, os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Eles fazem um pedido a Jesus: ensina-nos a orar. Como isso? O judeu já orava. O judeu orava 3 vezes por dia. E eles estão dizendo para Jesus: ensina-nos a orar. E aí Jesus repete, essa oração está repetida lá em Lucas, quando Jesus então os ensina a orar. Mas os judeus já tinham o hábito da oração. Eles se dirigiam a uma sinagoga próxima, quem estava perto do templo ia ao templo, mas eles tinham um momento deles de oração. Só que muitas dessas orações não serviam para nada, era um mero ritual. Não tinham efeito, não alcançavam o trono de Deus. E Jesus vai ensinar aqui um modelo de oração que ainda fala muito para a gente hoje. Embora muito conhecida a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, embora muito conhecida e muito básica, essa oração ela tem questões muito profundas para nos ensinar, ainda que eu acho que muitos de nós ainda não captou ainda. E Jesus está falando nesse texto, ele compara 2 grupos aqui. Primeiro, para a gente não ser hipócritas como quem? Como
os líderes religiosos da época, que oravam, se estivessem caminhando pela rua e desse o tempo da oração, eles paravam e oravam ali mesmo, depois continuavam a caminhada. O que importava para eles era serem vistos como pessoas religiosas e tementes a Deus. Mas Jesus vai dizer para a gente também não orar como gentios, que já são os pagãos, aqueles que não têm Deus, mas que ficavam repetindo, como se isso tivesse algum efeito. Isso também não tocava, não toca o coração de Deus. Então Jesus, gente, ele orava muito. Quando a gente dá uma olhada nos evangelhos, nós vamos ver que Jesus era um homem de oração. Alguns estudiosos falam que Jesus chegava a orar, alguns momentos, entre 8 e 10 horas. Períodos de 8 a 10 horas de oração. O tempo que Jesus tinha de oração. Então Jesus orava, Jesus ensinou a orar, e Jesus mandou orar. Lucas 18:1 tem um texto interessante que ele fala assim: então ensinou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Nós estamos numa geração que a gente não gosta muito de compromissos, de dever, de obrigação, mas o que a Bíblia fala, Jesus diz que a oração é um dever. Oração é um dever de todo cristão, não é uma orientação. Nós precisamos orar, e é um mandamento orar, gente. O Novo Testamento manda orar, e aliás, o crente tem que estar conectado com Deus o tempo todo. Paulo diz, orai sem cessar. Às vezes algumas pessoas dizem assim, pastor, eu estou lavando louça, eu oro, eu estou dirigindo, eu oro, tudo bem, legal. Isso é parte do que nós chamamos de orar sem cessar. Mas a Bíblia também nos ensina a separarmos tempo para estarmos na presença de Deus. Você vai ver que quando Jesus se dirige ao seu tempo de oração, muitas vezes o Evangelho vai dizer, e como de costume, foi para o monte orar. Gente, não teve nenhuma pessoa na história do cristianismo que fez diferença, que foi um homem ou que foi uma mulher de Deus, que não foi uma pessoa de oração. Nós temos a história, por exemplo, de Susana Wesley, mãe dos irmãos Wesley, Charles Wesley e John Wesley. A biografia deles nos diz que essa mulher tinha 17 filhos. E diz que ela tinha pelo menos 1 hora de oração todos os dias. Ela tinha esse compromisso de orar todos os dias. Uma pessoa com 17 filhos. Um filho dá trabalho já, né? Você imagina uma mulher com 17 filhos, que conseguia ter essa disciplina. Foi por isso que ela teve os filhos que teve. Porque foi uma mãe com oração, uma vida de oração poderosa. E Jesus ensina para a gente orar, ele fala desse tempo a sós. Quando você for orar, vai para o teu quarto. A palavra quarto aqui na língua grega ou no aramaico, não é bem quarto, é uma palavra chamada tameion, que era o local onde se depositava a provisão da casa. Era uma tipo da despensa, a geladeira da casa, sei lá. O quarto da provisão, era o quarto da despensa. Então, quando Jesus nos ensina a orar, ele nos ensina a ir para o lugar da provisão. O lugar secreto onde se guarda a provisão, onde se guarda os mantimentos. E isso nos ensina muito, porque há um lugar à nossa disposição em que há a provisão liberal de Deus sobre a vida de cada um. Então não é simplesmente estar num lugar só. E o próprio Jesus diz aqui que, na verdade, a gente nem precisaria orar, porque o nosso Pai já sabe tudo o que a gente precisa. Antes mesmo que a gente venha abrir a boca, antes mesmo que a gente abra a boca, o Senhor já sabe tudo o que nós necessitamos. Eu tenho um livro lá em casa do Timothy Keller, e ele menciona uma parte, ele coloca no livro dele sobre oração, uma parte da biografia de uma escritora americana chamada Flannery O'Connor. E essa mulher chama a atenção pela sinceridade das orações dela. Então, ela escreve isso no livro dela, na biografia. Ela diz, Senhor, como eu me sinto medíocre, como eu me sinto pequena. Ela escrevia, Senhor, eu me sinto assim, uma pessoa que
não conquistou nada. Ela dizia, Senhor, eu sinto que eu não cheguei em lugar nenhum. Ela dizia, Senhor, eu não consigo te amar. Me ensina a amar o Senhor como o Senhor merece ser amado. Então, o que Jesus está ensinando é ir para esse quarto da intimidade, não para, como a gente faz algumas orações na igreja para todo mundo ouvir, que são sinceras, mas o Senhor Jesus nos ensina muito sobre esse tempo a sós com Ele. Um tempo em que você pode estar diante dEle, rasgar teu coração, em que você não precisa ser tão comportadinho assim na presença dEle, certo? Gente, essa é uma das áreas, ao meu ver, mais negligenciadas pela igreja. As reuniões de oração são as reuniões menos frequentadas da igreja. Quando você, e eu estou falando isso não baseado nesta igreja, passei por várias igrejas, conheço muitos pastores, e geralmente o povo de Deus, infelizmente, não entendeu o poder, não entendeu a força, não entendeu a dinâmica da oração como poderia ter. E nós vivemos muitas vezes, gente, me permitam a expressão, vivemos uma vida mais derrotada, vamos dizer assim, porque nós não temos conexão com Deus. Porque nós vivemos uma vida distante da presença de Deus. Nós vivemos uma vida aquém daquilo que Deus designou para cada um de nós. Eu gosto muito de ler biografias. Eu tenho muitas biografias em casa. E essas biografias desses homens de Deus do passado, dessas mulheres de Deus, assim, me chama muito a atenção. Porque gente que pagava um preço, tinha uma vida muito séria, gente que levava a questão da oração muito a sério. E hoje a gente sempre pede, Senhor, levanta pessoas também na nossa vida que sejam referenciais nessa área. Não apenas em caráter, não apenas em testemunho, mas pessoas que sejam referenciais na sua vida de oração, para a gente poder se espelhar nessas pessoas, caminhar com essas pessoas, andar com essas pessoas. Jesus aqui nesse texto, ele vai nos ensinar a orar então. Ele vai nos ensinar a chegar diante da presença de Deus. Eu não vou poder explanar todo o texto aqui, eu gosto de pregar sempre expositivamente, mas o texto tem muito assunto interessante para a gente entrar. Mas a primeira coisa aqui que eu queria... Eu sei que praticamente todo mundo aqui... Eu posso dizer que todo mundo aqui sabe disso. Tá? Não é novidade para ninguém. E é muito básico o que eu vou dizer aqui. Mas nem todo mundo consegue deixar entrar esse negócio. Jesus ensina nós entrarmos na presença de Deus como alguém entra na presença do seu Pai. Nós já sabemos dessa verdade. Mas os judeus do primeiro século, os ouvintes do Sermão do Monte, não tinham isso em mente. O judeu não chamava Deus de Pai. O judeu não tinha esse entendimento. O judeu nem mesmo pronunciava o nome de Deus. Eles chamavam o nome de Deus, o Yahvé, só era pronunciado no templo e por sacerdotes. Um judeu chamava Deus somente de Adonai, Senhor. E Jesus quebra paradigmas quando diz: vocês têm que chegar na presença de Deus chamando Ele de Pai. E esse, por mais simples que seja para a gente, não era para os primeiros ouvintes de Jesus. E de certa forma Jesus escandalizou quando disse isso. E quando a gente olha para os evangelhos, Jesus vai ser até mesmo perseguido por conta dessa visão que ele apresenta de Deus, uma visão completamente nova. Deixa eu fazer uma pergunta: quem Deus é para você? Você consegue, de fato, desceu esse negócio de Deus Pai? Ou Deus é uma pessoa que, sei lá, não está tão próxima assim quanto você gostaria? Deixa eu te dizer uma coisa: a oração vai te colocar na presença de um Pai. Quando você consegue viver vida de oração, quando você consegue ter intimidade com Deus na presença através da oração, quando você consegue ver
as orações respondidas na tua vida, você vai compreender realmente essa questão do Deus Pai. Muitos de nós não conseguimos perceber isso de verdade. E o Senhor Jesus nos ensina sobre isso. E o que ele diz aqui? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Gente, uma das coisas muito importantes quando a gente vai orar é a questão da adoração. Nós não vamos para a presença de Deus apenas para apresentar uma lista de pedidos. Jesus está falando aqui de reconhecermos diante de quem nós estamos entrando na presença. Jesus fala diante de quem nós estamos entrando diante da presença. Quando você olha a Bíblia e você pega livros como Ezequiel, pega livros como Daniel, pega livros como esses apocalípticos, toda vez que existe a presença de seres celestiais, gente, eles estão prostrados diante de Deus. Semana passada eu li um texto de Apocalipse 5 aqui, sobre anciãos que se prostravam e se ajoelhavam diante da presença de Deus. Uma das coisas muito importantes que nós precisamos adquirir na nossa vida é esse senso da presença de Deus, mas sabendo diante de quem nós estamos entrando. Gente, desculpa falar, Ele é nosso Pai, mas a gente precisa também ter cuidado, porque Deus não é o nosso amiguinho que concorda com tudo que a gente faz e Ele me compreende. Então nós precisamos ter esse temor e esse tremor diante de Deus. Ele é uma coisa assim, é mistério isso. Ao mesmo tempo que Ele é nosso Pai, que nós temos esse acesso a Ele, nós estamos também diante daquele que todo o exército celestial se prostra diante da presença dEle. Deus não tem nenhuma limitação. Deus, a Bíblia diz, vai destruir tudo e vai fazer tudo de novo. Então a gente precisa de consciência diante de quem nós estamos entrando. Eu fico abismado, gente, com um crente que às vezes vive vida dupla. Eu não consigo entender um crente que vive uma vida dupla. Uma coisa é você dar uma vacilada, você pecar, mas viver vida dupla não me entra na cabeça. Sabe por quê? Porque muitas vezes não há o temor de Deus diante do coração das pessoas, de entenderem que um dia elas estarão diante da presença desse Deus e elas vão dar conta da vida delas. Jesus fala, e é Jesus falando, que a gente tem que ter cuidado com toda a palavra inútil que sai da nossa boca, porque um dia nós vamos dar contas dela diante de Deus. Nós vamos dar contas diante de Deus, gente, das nossas palavras. Por isso, a gente precisa entender a grandeza de Deus. Se você é crente, meu irmão, e você engana os outros, e você mente os outros, e você acha que, enfim, pode viver uma vida dupla, e vai chegar aqui, Deus vai te ouvir, tem uma barreira, tem um céu de bronze na tua vida, que você precisa tratar primeiro, para depois a tua oração subir. E ser ouvida. Posso ouvir um amém aí, não? Amém. A maior necessidade que nós temos hoje, pessoal, é de Deus. Não é de coisas. Não é de bens, não é de solução de problemas. A nossa maior necessidade, a nossa maior carência é de Deus. Nós precisamos ser cheios de Deus na nossa vida. Caminhar na presença de Deus e nos enchermos de Deus. Venha o teu reino, é isso que ele diz. Venha o teu reino e se faça a tua vontade, que é perfeita. Venha o teu reino, Senhor. Que o teu reino venha sobre essa igreja, que o teu reino venha sobre a minha casa, que teu reino venha sobre meu casamento, que teu reino venha sobre meus filhos. Seja lá ainda que isso vá na contramão da minha vontade, seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita
e agradável. É agradável para aqueles que andam no Espírito. Porque para aqueles que andam na carne, nem sempre é agradável. Para aqueles que têm uma visão mais limitada da glória de Deus, nem sempre a vontade de Deus é agradável. Mas para aqueles que têm compreensão de coisas espirituais, de vida espiritual, a palavra de Deus é agradável, sempre será agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Jesus nos ensina nesse texto que Ele é a fonte da nossa provisão, gente. Nós estamos aqui no Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus está falando para um povo pobre, para um povo oprimido, para um povo saqueado, para um povo que hoje, quando nós queremos... Por que a gente vai orar por pão hoje? Pão de cada dia. Tem gente que nem come pão, né? Mas por que orar por pão hoje? Se você tem a padaria aqui do outro lado da rua, e você vai lá e compra pão. Mas Jesus está falando para um povo que se sustentava basicamente, dependia de chuva para suas colheitas, para poder comer. E eles sabiam que tudo isso estava nas mãos do Senhor. Nos anos em que as chuvas não eram boas, não tinha colheita, ou era escassa. Então o que Jesus está ensinando, na verdade, é nós termos um nível de dependência de Deus para as coisas mais pequenas da nossa vida. Nós aprendemos a depender de Deus. Para as coisas menores, nós podemos chegar diante de Deus. Se Deus se preocupa com o pãozinho de cada dia, Deus também se preocupa com coisas maiores para cada um de nós. Por isso, a Bíblia ensina que a gente não deve andar ansioso ou ansiosa por coisa alguma. Porque Deus, além de Pai, Ele é pastor. Ele é o bom pastor que a Bíblia cita. Deus conhece cada uma das tuas necessidades. Deus sabe do que você está precisando hoje, seja pão ou seja qualquer outra coisa. E quando nós chegamos diante da presença de Deus, nós entramos com essa consciência de alguém que sabe e conhece cada uma das nossas necessidades. O Senhor Jesus nos ensina, gente, aqui nessa oração, perdoa as nossas dívidas. Quantos de nós vai com frequência para pedir perdão a Deus pelos seus pecados? Quantos de nós tem a oração de Davi, Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau? O Senhor Jesus nos ensina que toda vez que a gente for orar, nós precisamos ter esse nível de quebrantamento, de olhar para dentro. Sabe por quê? O Sermão do Monte vai falar de julgar as pessoas. Não julgueis, para que você também não seja julgado. E Jesus, ao invés disso, manda a gente olhar para dentro e dizer, Senhor, perdoa as minhas ofensas. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Ou tem alguém que não peque? Ou tem alguém que aí já atingiu o estágio maior da santidade? Nós pecamos todos os dias, gente. Pecamos até quando deixamos de fazer o que deveríamos fazer. Nós pecamos julgando, pecamos com os lábios, pecamos com os olhos, pecamos com motivações, pecamos com a ira, pecamos dizendo o que não deveríamos dizer. No Antigo Testamento existiam sacrifícios por pecados cometidos por ignorância. Então nós precisamos chegar diante da presença de Deus com essa consciência de dependência e de quem nós somos diante dele. Por isso que a Bíblia fala, sejam humildes. E também, gente, perdoar também, né? Eu tenho que perdoar quem tem me ofendido. Essa semana nós estávamos conversando sobre isso aqui na nossa reunião de oração. Gente, a falta de perdão, ela nos desconecta de Deus. E é impressionante, eu posso estar enganado, mas fora isso, eu não vejo nenhum outro motivo na Bíblia quando Deus diz que não vai nos perdoar. É o que ele está dizendo aqui. No 14, se perdoarem aos outros, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês.
Se não perdoarem as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Você já parou para imaginar o que é Deus te dizendo, eu não te perdoo? Gente, é a única vez que a graça e a cruz de Cristo são anuladas. Na minha vida e na sua vida, é quando nós deixamos de perdoar as pessoas. É a única forma de anular, para você ver como a Bíblia dá tanta importância a relacionamentos saudáveis. A única vez que eu vejo na Bíblia Deus anulando a sua graça e o seu perdão é quando eu me nego a perdoar alguém. E aí é uma questão de, é o que Jesus fala, se ao entregar a tua oferta aqui não é dinheiro, é teu culto, você sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá, acerta as contas com o teu irmão e depois vem e entrega a tua oferta, porque do contrário, sem negócio. Vida cristã é isso, gente, a gente escaneando o tempo todo, né? Dando uma rastreada lá, ver se tem alguma coisa para a gente liberar, ou alguma pessoa para a gente liberar no nosso coração. Nós somos feridos o tempo todo. E nós ferimos também. Por isso o perdão é importante, tem que ser constante, tem que ser uma via de mão dupla o tempo todo. O tempo todo. Agora tem um item muito importante aqui também, que às vezes a gente esquece. Jesus ensina a gente a orar pedindo proteção contra o maligno. Isso é muito sério, gente. Não é livra-nos do mal. O texto grego é claro, livra-nos do maligno. Livra-nos do maligno. O Senhor Jesus, ele diz, não nos deixe cair em tentação. Jesus sabe que a igreja, que seus filhos o tempo todo estarão sendo assediados pelo diabo. O diabo é o tentador. A Bíblia chama ele de tentador. A Bíblia chama ele de enganador. E o crente, para saber orar, gente, ele precisa estar atento a uma guerra espiritual que está à sua volta o tempo todo. E não pense que o diabo vai entrar na tua casa com um chifrezinho fantasiado de diabo, com rabinho de vermelho e de garfinho. O diabo, ele vai colocar enganos na tua mente. O diabo vai te assediar de muitas formas. A Bíblia fala em Mateus 4 e Lucas 4 que Jesus ficou 40 dias no deserto. A Bíblia cita só 3 tentações, mas o Evangelho de Marcos deixa claro que Jesus foi tentado os 40 dias. E diz que o diabo o deixou até a ocasião oportuna. 1 Pedro 5,7 vai dizer que Satanás anda ao nosso redor, bramando como leão, buscando alguém para tragar. É muito importante nas nossas orações, já há muito tempo eu oro isso na minha casa, e oro o tempo todo, o Senhor nos guarda do diabo. Nos guarda dos seus assédios, dos seus enganos, das suas mentiras. Foi Jesus que ensinou a orar assim, gente. Guarda os meus filhos, guarda a minha casa, guarda-nos na vida financeira. Nós precisamos estar revestidos de Deus através da oração. Senhor, guarda-nos do maligno. Nós precisamos ser guardados o tempo todo, gente. Crente precisa aprender que Satanás sabe quais são as suas áreas mais vulneráveis. E é ali que ele vai tentar, porque ele é o tentador. E Jesus diz, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair no laço do diabo. Paulo vai mencionar pessoas que se deixaram cair no laço do diabo. Paulo vai dizer, nós vivemos na carne, mas não lutamos segundo a carne.
Porque as armas da nossa milícia, na nossa guerra, da nossa luta, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Será que nós temos orado no dia a dia orações que, de fato, são certeiras? Orações que a gente sabe que chegam no trono de Deus? Não é errado chegar diante de Deus para pedir, para colocar necessidades ou para abrir o coração e dizer como que a gente se sente. Mas a oração não é só isso, gente. E olha que Jesus não falou tudo sobre oração. O Novo Testamento vai ensinar que a gente tem que orar uns pelos outros, que tem que orar pela igreja, que tem que orar por salvação de pessoas. O que Jesus nos ensinou aqui foi uma síntese da nossa vida de oração e o que precisa constar nela. Então eu quero repetir, gente. Adoração. Adoração. Às vezes a gente pede para as pessoas orar na igreja. Vamos ter um tempo de oração e de repente a pessoa começa a chorar e se expor e ela não consegue adorar a Deus, ela só consegue pedir. Porque nós não sabemos orar. Paulo diz isso, como convém. A nossa oração precisa ter adoração. A nossa oração precisa ser uma oração constante da nossa dependência de Deus. Por isso ele fala de pedirmos provisão. A nossa oração precisa ser uma oração em que a gente sonda o coração, gente, para ver se não tem barreira com ninguém, se não tem falta de perdão, se não tem alguma questão que nós lesamos alguém, ofendemos alguém e precisamos acertar. Não adianta esse negócio de deixar para baixo do tapete, está tudo legal, já estou falando, mas não para tratar o assunto. Perdão, gente, uma via de mão dupla. E Jesus nos ensina a orar pedindo proteção contra o diabo e contra tudo aquilo que ele faz contra o povo de Deus no dia a dia. Gente, é Jesus que está dizendo, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair. Judas tem um texto interessante, a cartinha de Judas, um capítulo. E ele vai meio que numa exclamação de louvor e de oração, ele diz assim, ora ao Deus que nos guarda de tropeçar. Ao Deus que nos guarda de tropeçar. Não fica pensando que você não tropeça porque você é forte, porque você é santo, porque você lê muito a Bíblia, porque você que sabe até a hora. Ao Deus que nos guarda de tropeçar. Gente, nós precisamos de Deus. Mas tanto, tanto, tanto. Precisamos de Deus o tempo todo. Precisamos da sua provisão, do seu cuidado. Precisamos da sua proteção, do seu revestimento. Nós precisamos de Deus, gente, o tempo todo. E quem chega diante da presença de Deus precisa dessa consciência do quanto nós somos necessitados, do quanto nós somos pequenos. Por isso, eu quero começar, eu vou fazer algumas mensagens no Sermão do Monte, e Jesus começa o Sermão do Monte de uma forma muito interessante. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, os mansos, é só aqueles que não são nada. Felizes são vocês que não são nada. Porque há recompensas para essas pessoas que são pequenas. Eu quero dizer uma coisa. Deus nos chama, gente, para a gente sair da meninice e vivemos uma vida de oração sólida, regular, constante, firme diante dele. Pastor, eu sou uma pessoa atarefada, não tenho como orar 2 horas por dia, não é disso que eu estou falando. Mas você pode ser muito assertivo no teu tempo de oração diante de Deus. Uma coisa eu não entendo, uma pessoa, ela pode ter o seu nome arrolado nos céus,
no livro da vida e ser ao mesmo tempo uma pessoa que não tem comunhão com Deus, isso é difícil, gente. Quando eu era novo convertido, eu fui acordado um dia de madrugada, foi uma experiência que eu tive que eu nunca mais esqueci. Uma voz audível me disse, e eu fui acordado com aquela voz, eu lembro até hoje. Deus falou assim, a tua força está nos teus joelhos. Eu fui acordado com essa voz. A tua força está nos teus joelhos. E eu, conversando com gente mais madura, eu entendi que aquilo era um chamado para oração. Era um chamado para orar e para buscar a presença de Deus. Queridos, tem muita gente à nossa volta precisando da nossa oração. Nós conhecemos muitos encarcerados. E nós precisamos, de fato, buscar essa vida intensa. Meu irmão e minha irmã, faça um voto com Deus. Gaste menos tempo no celular. Gaste menos tempo em redes sociais. Faça um voto, faça um propósito com Deus. Senhor, nem que eu tenha que começar com 15, 20 minutos por dia. O Sermão do Monte, essa oração do Pai Nosso é uma dica. Mas, de fato, a gente precisa ser um povo que ora, gente. Os discípulos de Jesus no Novo Testamento eram pessoas de oração. A igreja do Novo Testamento é uma igreja de oração. A igreja de Atos é uma igreja de oração. Nas cartas de Paulo a gente vai ouvir sobre oração. Em Apocalipse você vai ouvir sobre oração. Quando nós olhamos para os grandes homens do Antigo Testamento, você vê Abraão orando, você vê Jacó orando, você vê até o próprio Sansão, que levou uma vida mais dissoluta, você vê Sansão orando, você vê Davi orando. A oração é uma necessidade que nós temos, por isso que ela é chamada de o pulmão da vida cristã. Ela é chamada de o pulmão da vida cristã. E nós aqui, como essa igreja, como EPI, Emunar, eu tenho dito isso muitas vezes, que eu vou pregar muitas vezes sobre oração. Porque eu sei que se você assimilar essa mensagem, a tua vida vai mudar. Tem áreas da tua vida que você vai mudar. Tem coisas na tua vida que você vai romper. Tem inimigos que você vai derrubar. Tem provisão que você vai alcançar. A Bíblia fala de orar até recebemos a resposta. Jesus fala de orar sem desanimar. Eu gosto muito, estou terminando aqui, do pastor David Wilkerson, já falecido, e uma das pregações dele é: onde estão as pessoas que oram? Esse é o nome da pregação dele. Onde estão as pessoas que oram? Amém? Vamos ficar de pé? A oração é a tua arma, é o teu alimento, é a tua proteção, é a tua fonte de provisão, é a tua comunhão com Deus. Irmãos, nem sempre nós estamos com vontade de orar. Às vezes eu tenho vindo para cá sempre orar, e às vezes eu estou vindo orar sem vontade nenhuma. E às vezes eu estou aqui, fico orando, e daí quando eu estou querendo ir embora já, daqui a pouco vem aquela chama e aí eu vou embora. Aí eu oro. Mas a gente tem que orar sem vontade também. Você precisa descobrir o teu jeito de orar. Eu, por exemplo, se ajoelhar eu durmo. 5 minutos estou dormindo. Se eu fechar os olhos para orar, eu durmo. Eu tenho que orar caminhando e falando em voz alta, por isso eu tenho que vir para cá. Aí eu me concentro. E outra coisa, eu sou muito bagunçado na minha mente.
Então eu oro um minuto uma coisa, outra hora outra coisa. Daí eu preciso de uma lista de oração. Eu preciso dos motivos escritos para eu não perder o foco. Gente, eu sou muito sem foco. Mas eu tive que encontrar o meu jeito de orar, entendeu? Eu tive que encontrar a minha forma de orar. Tem a chácara da Dilma, antes de termos esse espaço, eu ia pro meio do mato lá, gente, para falar em voz alta, porque eu sei que eu me conheço. E nós precisamos encontrar o nosso jeito de orar. Jesus quer te ouvir orando. Jesus quer ouvir a tua voz. E Ele sabe o que você precisa antes mesmo de que você abra a sua boca. A oração vai te dar unção. A oração vai te dar discernimento espiritual. A oração vai te trazer tanta coisa boa para a tua vida. E assim, faça um propósito com Deus a médio e longo prazo. Pode ser que você comece a orar e não veja a resposta no começo. Você pode ter aquela sensação dizendo assim, puxa, mas parece que eu estou falando com as paredes. Deus não está ouvindo nada. Continua firme, Ele está ouvindo sim. E se você não conseguir orar e só chorar, aquilo ali é a tua oração, amém, só chora. Se você quiser entrar na presença de Deus e dar uns socos na parede de raiva, vai lá, mas dá um soco na parede da presença de Deus. Ele vai entender teu coração. Só não bate em ninguém, tá? Seja na parede. Não pode ser no próximo, depois você vai ter que pedir perdão. Se bem que tem uns que dá vontade, não dá, não esquece, né? Melhor coisa que você pode fazer na sua vida, o melhor projeto, o melhor plano, é ser alguém que anda na presença de Deus. Eu citei Enoque aqui semana passada, né? A Bíblia fala meio versículo sobre Enoque. Mas eu amo Enoque, gente. Queria conhecer esse camarada. A Bíblia fala que Enoque andava com Deus. E já não era porque Deus o tomou para si. O cara era doido, né? Para a Bíblia dizer isso. E outra coisa, como é que o escritor soube disso? Era o testemunho de Enoque. Chegou aos ouvidos do escritor de um tal de Enoque, um camarada que andava com Deus, que nem morreu, Deus pegou o cara e levou direto. Então, gente, onde estão os homens e mulheres, os Enoques desses dias? Onde estão os Elias dos dias de hoje? Os Eliseus? Onde está esse povo, gente? E Deus, isso não é coisa do passado, é possível para a gente hoje. É possível. E eu acho que é mais possível ainda que para eles, porque nós estamos na era em que o Espírito Santo foi derramado. Eu, particularmente, estou muito seguro, sem falar heresia, de que nós podemos ser a geração que vai ver a volta de Jesus. A Bíblia fala que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, pode ser que eu esteja enganado. Mas a minha oração, Senhor, eu quero ser a geração que vai ver a volta de Jesus.